Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Genivaldo com palavra de vida, gerando vidas para abençoar a sua vida. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. É uma alegria lhe receber aqui no nosso canal. É uma alegria poder estar junto com você para aprendermos a palavra de Deus, porque o Senhor disse que se nós conhecermos a verdade vai nos libertar. Amém? E Oséias também, o profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, ele nos ensina, que diz que o povo morre, o povo sofre, o povo padece por falta de conhecimento. E conhecimento de quem? De Deus. Amém? Por isso que nós estamos aqui nesse empenho, nesse projeto, amém? Nesse grande estudo abençoado das concupiscências que o mundo oferece. Para quê? Porque nós, conhecendo a verdade, com certeza a gente vai sair vitorioso nesse mundo para nos encontrar com o nosso grande Deus. Por isso vamos estudar juntos, vamos aprender juntos, para que a gente possa também viver a eternidade juntos. Amém? Glória a Deus. Muito bem, quero aproveitar e logo passar os meus avisos, né? Quero lhe pedir para que você se inscreva no canal. Amém? Também deixe aquele like abençoado, aperta aquela mãozinha, né? Toque também o sininho, marque todas e compartilhe também. Compartilhe com sua família, familiares, amigos, conhecidos, enfim, todas essas pessoas que fazem parte do teu círculo social. Amém? Também lembrando que se você quer falar conosco, nós temos um canal, amém, aberto para receber os e-mails. Então nós temos o nosso e-mail, é palavra de vida, gerando vidas, @gmail.com. Basta você nos enviar o seu e-mail, amém, relatando o que você achou do programa, testemunhando se Deus está operando através desse canal na sua vida, enfim, também fazendo as observações que você acha que pode melhorar o canal, amém? Faça isso em nome de Jesus. E se você quiser uma comunicação mais sigilosa, né? Aí você deixa o número do seu WhatsApp, porque aí a gente vai entrar em contato e podemos conversar. Tudo bem? Glória a Deus. Lembrando também do nosso podcast, tá certo? É um canal, amados, que Deus abriu, que a gente está gravando áudios para todo mundo. Amém? Está ouvindo os nossos podcasts. Por isso que eu queria te convidar que você também visitasse os nossos podcasts. Amém? Ouvisse lá as mensagens de lá, tem muita mensagem que é totalmente diferente, inéditas, que foram gravadas somente no podcast. Então, em nome de Jesus, vai lá que você vai ser muito abençoado também. Tudo bem? Então vamos ao nosso estudo. Se você tiver acesso à palavra de Deus aí, fácil, eu queria te convidar que você abrisse na primeira epístola de João, primeira carta de João, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do versículo 15. Nós estamos trabalhando esses versículos desde o início, amém, do nosso estudo. Hoje nós vamos para a quinta parte, amém? E eu gostaria muito que você ficasse firme, determinado. Por quê? Porque cada ministração dessa, amados, é uma guerra espiritual. Por quê? Porque essas ministrações estão te dando autoridade espiritual, estão te dando despertamento espiritual para que áreas da sua vida sejam libertas. Amém? E em nome de Jesus, esteja firme, determinado. Não deixe o inimigo colocar pensamentos contrários na sua cabeça, trazer cansaço, desânimo, sabe? Você sair do canal antes de terminar as ministrações. Inclusive, permaneça no canal, porque tem muito mais material aí e Deus vai usar na tua vida de forma poderosa. Por isso que eu quero muito a tua ajuda, para que não só eu e você sejamos alcançados, mas muito mais pessoas, amém? Que precisam ouvir, necessitam da palavra de Deus, amém? E você de repente pode ser esse agente, amém? Então vamos à quinta parte então do nosso estudo, 1 de João, capítulo 2, versículo 15 em diante, que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo.
Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Por isso que nós estamos empenhados nesse estudo aqui, porque nós queremos fazer a vontade de Deus. Amém? E não da carne, e não do mundo, né? Do mundo e vontades da carne, nós estamos saindo fora disso, porque nós já estivemos, conhecemos e não fomos bem-sucedidos nessa experiência, né? Nós estávamos perdendo a nossa salvação. Por isso, em nome de Jesus, hoje nós vamos estudar a quinta parte. Nós vamos falar sobre a cobiça, quando ela age na busca da fama, do status pessoal e do status religioso. Amém? Por isso que nós devemos estar verdadeiramente no Senhor, porque até os nossos ministérios, as nossas vidas espirituais, elas podem ser contaminadas por essa cobiça. Amém? Pela concupiscência da carne que o mundo oferece. Amém? A cobiça, primeiramente por vanglória e reconhecimento humano, nos traz uma visão errônea do reino de Deus. Amém? Por isso que nós temos muito que levar a nossa vida diante de Deus, crucificar na cruz de Cristo, para que as nossas vontades elas não permaneçam, não prevaleçam, mas sim a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Amados, a cobiça, ela é muito valorizada nesta área. Amém? Acarretará certas dissensões e contendas em meio aos irmãos, segundo a Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 6, no versículo 19, olha o que é que o Senhor diz: testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia contenda entre irmãos, é o que Deus abomina. Então, olha, essas fofoquinhas que geralmente acontecem em meio de família, no meio da família, essas fofoquinhas que acontecem dentro da igreja, dentro da sua reunião espiritual, esses disse-me-disse, esses leva-não leva, isso tudo é coisa do diabo, amados. Olha, nós aprendemos aqui que isso não provém de Deus. E os que semeiam as contenda entre irmãos, ou seja, Deus não gosta desse tipo de comportamento. Por isso que nós devemos, em nome de Jesus, amém, parar com tudo isso, porque tem pessoas, amado, que ela é obcecada em viver fofocando, em viver olhando a vida dos outros. E isso tudo acarreta muitos problemas de relacionamento. Por quê? Porque essa pessoa vai perdendo a credibilidade, ela vai sendo excluída, ela vai sendo deixada de lado, e ela age, e aí o espírito de engano toma conta da vida dela, que ela acha que não é ela que está sendo rejeitada, mas sim as outras pessoas que são estranhas, que estão em pecado, que são problema, é que estão se afastando dela. Amém? Porque ela é bênção. A pessoa que é bênção, ela jamais vai falar da vida do próximo. Amém? Jamais vai acusar alguém de algo. Amém? Por quê? Porque ela não está ali para ser advogada nem juíza. Ela está ali para ser uma apacentador, um acolhedor, para ser verdadeiramente uma pessoa aonde vem para criar bons relacionamentos e não contendas. Amém? Vamos analisar algumas pessoas que agiram mal devido a esse erro de valorizar a cobiça por algo pessoal, envolvendo o reino de Deus. Primeiro nós vimos o que? Corá, né? Lá em Números capítulo 16, a Bíblia relata a história. Olha só: Corá, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã, a Abirão, filhos de Eliabe, e a Moisés, e a On, filho de Polete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipe da congregação, eleito por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque pois vós exaltais sobre a congregação do Senhor. Então, amados, a gente viu aqui essas pessoas levantando o que? Uma rebelião, né? Se levantando contra um líder que Deus tinha levantado, que Deus tinha separado, que Deus tinha ungido para liderar aquele povo. Então olha o perigo aqui. Por isso que muitas vezes, amado, esse tipo de rebelião, ele estoura dentro das igrejas. Ainda tem gente que fica cego e dominado por más
amizades, más conversações, né? Más orientações e embarca nessas rebeliões. Então, muito cuidado, amém? Deus, ele não concorda. Deus, ele não abençoa esse tipo de comportamento. Você quer ver um outro também que foi buscar vanglória para si? Conta aqui, a Bíblia narra a história de dois irmãos, Caim e Abel, um relacionamento pessoal. Está lá em Gênesis 4. Olha só, diz assim no versículo: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da oferta e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que decai o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: fomos a um campo, e estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então, amados, a gente vê aqui, olha, Deus ele ainda orientou, né? Orientou a Caim. Se você procede bem, não é certo que o bem vai te acompanhar. Mas se você procede mal, é claro que o mal vai te acompanhar. Então, amados, nós vimos aqui também a diferença. Enquanto um deu uma oferta de coração, com amor, porque queria adorar o seu Deus, o outro foi com outra intenção. Viu que o irmão tinha dado, queria fazer melhor. Né? Então, mas a gente precisa muito ser liberto nessa área. Às vezes a gente vê pessoas com inveja do ministério do outro, pessoas com inveja das coisas dos outros. Isso tudo é o quê? É cobiça, é concupiscência, que é alimentado pela carne e pelo mundo. Amém? Amados, essa passagem é muito edificante para as nossas vidas. Nós vimos que Deus advertiu a Caim antes dele tomar, não foi? A sua desastrosa atitude foi de matar seu irmão. Também nós temos os ensinamentos da palavra de Deus, lá em Provérbios 16, no versículo 29, que diz: o homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios, o executa. Então Deus está o tempo todo, amado, nos ensinando na palavra dele. Para quê? Para que a gente siga os ensinamentos de Deus. Mas, amados, o mundo tem trabalhado, Satanás tem agido, para quê? Para tirar o homem do foco de Deus. E hoje a gente vê as pessoas se alimentando com tanto lixo, seja nas redes sociais, nas mídias, no dia a dia. Sabe, é uma depravação. Há pessoas que têm um coração indiferente, cheio de orgulho, de soberba, de vaidade. Nada disso vale a pena, mas nós estamos nesse mundo de passagem. Nós precisamos fazer as coisas para agradar o nosso Deus, para encher o coração do nosso Deus de prazer. Amém? Como nós podemos vencer a cobiça? Vamos aprender aqui? Vamos aprender na Bíblia um procedimento que podem nos ajudar e muito a vencer. Amém? A vencer essa grande incentivadora do pecado nas nossas vidas. Amém? Olha só, nós temos a palavra de Deus para nos orientar e não alimentar a cobiça das nossas vidas. Romanos 13, no versículo 9, o Senhor nos diz: olha, pois isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Amados, nós não devemos ser ignorantes. Amém? Muitos têm caído nesse laço da cobiça, querido, simplesmente pela ignorância a respeito dela. Amém? Por isso que Oséias 4, no versículo 6, a parte A do versículo, o Senhor diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Amém?
E João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos advertidos, amado, constantemente a respeito dos perigos espirituais que nós enfrentamos no dia a dia. E não podemos ignorá-los, dizendo que isso nunca acontecerá conosco. Ou seja, e às vezes a gente acha até que é um exagero, né? Da parte de alguma ministração, né? E nós precisamos sim buscar os ensinamentos da palavra de Deus. Amém? Para quê? Para a gente não se deixar ser envolvido por esse tipo de coisa. Amém? Por isso, vamos, em nome de Jesus, a cada dia, nos apegar ao nosso Deus, para que a gente venha ser ricamente abençoado por Ele. Vamos ver o que é que 2 Coríntios 11 quer nos ensinar? 2 Coríntios 2, versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Amados, tem muita gente que bate até no peito e diz: eu quero ver, manda esse demônio vir em cima de mim, desafiando. Oh, meus queridos, nós não devemos menosprezar o adversário. Ele é terrível. E se nós não estivermos verdadeiramente escondidos em Cristo, nós somos destruídos, porque as misericórdias do Senhor é a razão da gente não ser devorado, destruído pelo inimigo. Amém? Então nós devemos sim estar o tempo todo. A própria Bíblia diz o quê? Aquele que está em pé vigie para que não caia. Amém? Então nós devemos sempre estar levando o nosso eu à cruz de Cristo. Nós vemos Jesus lá no Evangelho de João, capítulo de número 3, Jesus dando um exemplo lindo sobre humildade. Ele foi ali e lavou os pés dos seus discípulos. E não só dos seus discípulos, mas lá no meio tinha o discípulo que o traía, queria trair. E Jesus já sabia que iria ser traído por aquele discípulo. Mas com o mesmo amor que ele lavou os pés de João e Pedro, ele lavou também de Judas Iscariotes. Então isso é um exemplo de que uma grande lição de humildade. Amém? Devemos encarar com seriedade este assunto nas nossas vidas, amado. A cobiça ela é como uma bola de neve, ou seja, começa pequena, como algo muito pequeno, e termina como um grande avalanche, algo que pode causar uma grande destruição na nossa vida e na vida daqueles que nós amamos. Amém? Isso pode atingir, porque tudo aquilo que prejudica a nós, prejudica o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nossa família, os nossos familiares. Todos acabam sendo respingados pelas as nossas más escolhas, as atitudes erradas, quando nós estamos dominados pela cobiça da carne. Amém, amados? Ainda que seja algo muito insignificante, nós não devemos ser ignorantes. A Bíblia nos diz, lá em Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Tá vendo? Então o problema não é você ficar errado, o problema é você alimentar essa ira através de quê? Da concupiscência da carne. Amém? A Bíblia diz no versículo 27, nem deis lugar ao diabo. Então nós temos que vigiar para a gente não dar espaço para o inimigo, ou seja, não dê espaços ou brecha que venham atrapalhar a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus. Amém? Glória a Deus. Nós devemos guardar no nosso coração, amados. Provérbios capítulo 4, no versículo 23, o Senhor diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mateus 13, no versículo 35, diz assim: o homem bom tira do bom tesouro, tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Isso é tremendo, né, amados? É muito profundo. Veja bem, é do conteúdo do nosso coração que se deriva as nossas ações. Se nós valorizarmos no nosso coração a cobiça, com certeza nós estaremos propensos
a tomar atitudes que valorizam a carne e que desagradam a Deus. Amém? O que é que Jeremias nos ensina? Enganoso é o coração do homem. Então nós não podemos, amado, confiar em sentimentos do nosso coração. Nós devemos levar eles a Deus. Amém? E para isso nós precisamos consagrar a Deus os canais de recepção das nossas vidas, ou seja, teremos que santificar o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso meditar. Amém? Veja bem, Provérbios capítulo 19, no versículo 16, o Senhor nos ensina: o que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Oh, forte, né? Salmo 101, no versículo 3, diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que desviam, nada disto se me pegará. Está vendo aqui a vigilância, né, de Salomão? Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Então olha só, ele, né, viu, foi fruto, né, de um relacionamento do pai, que o irmão dele anterior, que morreu, foi fruto de quê? De coisas erradas. E aí Salomão, ele tirou essa grande lição, né? Olha só, é de fundamental importância nós saturarmos o nosso coração com a palavra de Deus, para que possamos estar firmes contra a cobiça, amados. Efésios 6, no versículo 10, o Senhor dá uma grande lição para nós. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tá vendo? Nós devemos ser fortalecidos em Deus e buscar sempre a força que vem de Deus. E ele diz no versículo 11, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Tá vendo? Então, olha, Salmo 101, no versículo 11, o Senhor diz: guarda no coração as tuas palavras. Né? O salmista diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração para a gente não pecar contra Deus. Amém? Aniquilando todas as fontes que estejam gerando a cobiça. Se nós seguirmos isso, né, nós vamos o que? Acabar com todas essas fontes. Por quê? Porque elas não estarão alimentadas, elas estarão cortadas. Amém? Para se vencer a cobiça, não basta conhecer a Bíblia, orarmos, jejuarmos com toda a intensidade, ainda que tudo isso seja importante e também necessário na vida daqueles que são de Deus. Amém? Para nós vencermos a cobiça, nós precisamos cessar com toda a fonte de alimentação da mesma constantemente. Amém? 1 Coríntios 10, no versículo 12, diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Tá vendo? Então, amados, olha, a mesma coisa da pessoa que quer largar o vício das drogas, mas no caminho dela tem uma boca de fumo. Na rua dela, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que procurar fugir disso tudo. Amém? A Bíblia, o que é que o apóstolo Paulo ensina? Fugir da aparência do mal. Colossenses 3, no versículo 5, diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo e avareza, que é a idolatria. Então nós devemos o que? Fugir dessas coisas. Amém? Não devemos alimentar o vício. Tá? Por exemplo, igual estava aqui, né, dando o exemplo da pessoa que tem problema com drogas e ela continua insistindo: mas agora eu estou curado, e continua desafiando, passando na frente da boca. Tem pessoas que têm o mesmo problema, sabe, que com álcool, que estão boteco na rua dela, e ela não procura evitar, porque já está se achando muito forte e que nada pode derrubar ela. E não é bem assim, nós devemos estar sempre alerta, porque o nosso adversário, ele é astuto. Amém? E qualquer brecha que a gente der, ele entra para destruir verdadeiramente. Nós precisamos mortificar essas obras da natureza decaída. Amém? Conforme Colossenses 3, versículo 5, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a lascívia, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Enquanto nós alimentarmos a cobiça, ela terá força suficiente para nos conduzir à prática do pecado. Nós estaremos sempre vulneráveis ao erro, porque estamos dando brechas na nossa velha